pessoal do sexto ano, tudo tranquilo com vocês? Antes de começarmos a aula, temos algumas novidades. Primeiro, mudança no nosso cenário. Gostaram? Joia! Depois que eu estou orando e continuo rezando por todos vocês, e também para que a nossa crise passe logo, para que possamos nos encontrar em breve. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre a atmosfera terrestre, que ela corresponde a uma camada de ar que envolve todo o nosso planeta. Também é importante salientar que ela é composta por gases que não se dissipam através da força da gravidade. Com base nesse critério, vamos observar a dinâmica da nossa temperatura e o que essas camadas que envolvem a nossa atmosfera influenciam diretamente nas nossas vidas. Vem comigo. As características da nossa atmosfera. É importante salientar que a característica da nossa atmosfera terrestre é composta por vários gases, como o oxigênio, por exemplo, o gás carbônico, o nitrogênio, aonde a atmosfera terrestre desempenha importantes funções. Tem várias características, como proteger principalmente a Terra dos raios ultravioletas, nocivo à nossa saúde, dos seres vivos, em geral, manter a temperatura média da Terra, evitando então grandes amplitudes, diferenças de temperaturas muito altas. Graças à nossa atmosfera, também é possível que haja vida no nosso planeta, e isso regula a possibilidade de vida da nossa existência. Também é importante falar que a atmosfera da Terra, através dos gases, não possui limite físico, ou seja, não possui limite físico, que quer dizer que à medida que se eleva, à medida que a altitude se eleva, os gases se tornam mais rarefeitos. Mas afinal de contas, qual é a altura da nossa atmosfera? Segundo climatologistas, a atmosfera terrestre tem aproximadamente 100 quilômetros de altura, que é considerado então o limite superior estabelecido fisicamente. Contudo, a decorrência da força atualmente da gravidade terrestre sobre os gases que influenciam a nossa camada da atmosfera pode alcançar até 10 mil quilômetros de altura. Sendo assim, transitando então no espaço para o espaço sideral, passando de 10 mil quilômetros de altura. Como se forma a nossa atmosfera terrestre? Nossa camada da atmosfera terrestre teve o seu início cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Essa camada veio se formar como? Depois de um processo de aquecimento muito intenso, ela se resfria. Esse vapor de água, esses gases e outros elementos provenientes do interior da crosta terrestre, parte desses elementos se dissiparam. Contudo, esses elementos dissipados fixaram ao redor do planeta em decorrência da força gravitacional da Terra. Na nossa atmosfera primitiva não havia presença de gases como o oxigênio. Os gases abundantes, porém, eram o metano, o gás carbônico, o nitrogênio, inclusive esses gases eram compostos por substâncias venenosas. Não se poderia respirar, então. Apresentando as altas temperaturas que tinha o Sol como principal fonte de energia, isso possibilitou que os primeiros organismos vivos surgissem como bactérias e de um metabolismo muito baixo, anaeróbico, sem a presença de oxigênio, portanto. Por meio de formações dos oceanos, começaram a surgir as plantas marinhas, isso mesmo, as algas, que realizaram o processo de fotossíntese, que é a troca de gases, modificando então a composição desses gases. Através dessa modificação, as características atuais da nossa atmosfera foram começando a surgir, adquirindo então através de 65 milhões de anos atrás, a concentração de oxigênio na atmosfera, que aproximadamente levou
mais ou menos 1,5 bilhões de anos para chegar na composição de 21% que nós temos hoje. Lá no seu livro, na página 20, vamos começar falando sobre as camadas que envolvem nosso planeta, as camadas da atmosfera terrestre. Com base nesses critérios de variação de temperatura e altitude, a atmosfera terrestre é dividida em várias camadas. Apesar de ser uma atmosfera disposta em camadas, de acordo com essa classificação, precisamos lembrar de alguns detalhes, algumas questões básicas. É preciso ressaltar que não existe um limite físico para que ela ocorra, para que essas camadas atinjam, porque trata-se de atmosfera. O ar, afinal de contas, a atmosfera, os gases não são palpáveis. Os gases, eles não são palpáveis. Sendo assim, a atmosfera é dividida em 5 camadas. Vamos a elas? A troposfera. A troposfera, para nós, seres vivos, é de maior importância, pois nessa camada é onde nós possamos respirar. É a camada que mais se aproxima da superfície terrestre e apresenta uma distância de aproximadamente 17 quilômetros até o seu limite superior, onde abrange um volume de 80% da troposfera, que ocorre a maior parte dos fenômenos físicos climáticos que nós podemos observar, como chuva, granizo, o nevoeiro, a neve, os furacões, as massas de ar. Há uma diminuição de temperatura à medida que a gente vai aumentando a altitude. A estratosfera. Nessa camada circulam os aviões de carga de passageiros. É a segunda camada da atmosfera. Nela se localizam as camadas de ozônio. Também há um processo gradativo de aumento de temperatura, de pouca concentração de vapores d'água, e o ar se movimenta horizontalmente. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera. Seu ar é completamente rarefeito. Sua temperatura média pode chegar até menos 90 graus, em decorrência da baixa concentração de moléculas. Também existe a redução do calor provinda das camadas de oxigênio. A temperatura diminui com o aumento de altitude. Nessa camada também há a fragmentação dos meteoritos. É aquele escudo protetor, não é? Os processos de combustão evitam, então, que eles atinjam a superfície terrestre. A termosfera também é conhecida como ionosfera. Isso proveniente da grande concentração de íons. Apresenta altas temperaturas, que podem chegar até 1.500 graus, à medida que o aumento da altitude se dá. Nessa camada é possível também observar o fenômeno óptico conhecido, chamado como aurora boreal, aurora polar ou aurora austral. Nessa termosfera orbitam os ônibus espaciais. A exosfera é a última camada da atmosfera. Representa, então, a transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Nela ocorre o ar rarefeito, constituído, então, pelo gás hélio e o hidrogênio. Suas temperaturas podem atingir a 1.000 graus centígrados, extremamente alta. Isso exige das naves espaciais que sejam construídas com material resistente, com altas temperaturas. Também nela ocorre a órbita dos nossos satélites.